Queridos irmãos e irmãs, queridos eleitos, hoje nós começamos uma caminhada bem próxima para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E vocês que há um ano se dispuseram a fazer essa caminhada, hoje nós começamos os ritos próximos da Páscoa. Nós chamamos de escrutínios. O que vem a ser esses escrutínios? Lembrá-los do compromisso que vocês querem assumir como membros da comunidade de Cristo. Aquele que será batizado, aqueles que vão receber a Eucaristia. Quem vai receber a Eucaristia? Olha para nós, isso. Vocês apenas já receberam a Eucaristia. E vocês que serão confirmados na fé, levante a mão. Todos, isso, serão confirmados na fé. Então nós começamos hoje essa caminhada, esses ritos. A liturgia pede que nós mudéssemos as leituras, mas a leitura que o Evangelho nos apresenta é aquela leitura da samaritana sentada no poço de Jacó, aquela que fez a experiência de Jesus, se converteu e depois anunciou Jesus. O processo não é muito diferente daquilo que a gente vive. Primeiro, Jesus foi para ela um judeu. Como sendo judeu, pede a vida do seu samaritano para te dar de beber. Depois, esse judeu vira Senhor. Depois, esse Senhor vira profeta. Depois, esse profeta vira Messias. E esse Messias vira o Salvador do mundo, que salvou a vida de todos. É isso que vocês vão assumir nesse período de preparação e no dia da sua confirmação na fé. A igreja, ela se alegra com vocês, para que vocês deem esse passo. Não estão aqui por acaso, não estão aqui porque vocês têm que fazer isso, porque é importante. E vocês, queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, olha, a partir daquilo que nós cantamos no Salmo, eu vos convido a fazer uma imagem verdadeiramente de Deus. O Senhor é bondoso e compassivo. A primeira coisa, queridos irmãos e irmãs, para a gente fazer a experiência de Deus, é a gente ter uma ideia concreta de quem é Deus para nós. Nós temos que tirar do nosso coração, da nossa vida, às vezes aquelas ideias errôneas que nós temos de Deus. Tem gente que acha que Deus castiga, tem Deus que acha que Deus tem um livrinho lá no céu que fica anotando os nossos erros. Qual é o seu nome? William. É como se Deus olhasse: ah, William, eu estou de olho em você. Às vezes, queridos irmãos e irmãs, nós fazemos uma ideia muito errada de Deus. O salmista, ele nos oferece a oportunidade de fazer outra experiência. Nosso Deus é bondoso e compassivo, ou seja, Ele está a todo momento querendo o melhor para nós. E aquela expressão usada no final da segunda leitura de hoje, a gente tem que ter cuidado. Você que está de pé, cuide para não cair. Isso não é uma advertência que Deus quer que a gente caia, que a gente sofra. Isso é uma exortação de Deus, pedindo para a gente estar atento, com o coração aberto de discernir aquilo que é melhor para a nossa vida. A palavra de hoje, queridos irmãos e irmãs, dessa Sagrada Liturgia, fala de mudança de vida, e conversão, para que nós nos libertemos de tudo aquilo que nos prende. Todos nós aqui conhecemos a história de Moisés. O faraó, com medo dos
hebreus formar um grande exército, resolveu matar todos os meninos bebês, todos. Menino morria, as meninas continuaram vivas, mas os meninos morriam. O que a mãe de Moisés fez, que era uma hebreia? Pegou o seu filhinho, colocou dentro de um cesto, colocou no rio para salvá-lo. E a filha do faraó resgatou esse cesto e levou Moisés com ela, escondido, depois que liberou do pai, e criou aquele menino como se fosse um egípcio. Moisés significa aquele que é salvo pelas águas, ou das águas. E Moisés viveu entre os egípcios, queridos eleitos, queridos irmãos e irmãs. Mas em um determinado momento, num confronto, ele acabou ferindo e levando à morte um soldado egípcio que estava maltratando, pisando, machucando, batendo num irmão hebreu. E ele fugiu para o deserto. É a partir daí a nossa leitura de hoje. Ele estando no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, ele entra no deserto e ele vê uma manifestação, a gente chama de teofania, uma árvore, um arvoredo, pegando fogo, mas não se consumia. Quando ele se aproximou desse fenômeno, ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés. Ele diz: fala, Senhor. Se coloca à disposição de Deus. E Deus vai falar para ele: Moisés, eu ouvi, eu vi, e eu desço pelo meu povo que está oprimido. Tem gente que tem uma ideia de Deus, de um Deus que não olha para nós, não cuida de nós, está distante de nós. Tem gente que tem uma ideia de Deus que ele está lá no céu. Não, ele desce, queridos irmãos e irmãs, ele vem ao nosso encontro, ele está presente no meio de nós. Tanto é que quando Moisés falou: eu vou até o povo hebreu para libertá-lo, mas o que eu direi? Em nome de quem eu estou indo? Em nome daquele que é, em nome daquele que está no meio do povo. E Deus confirma isso: não tenha medo, eu estarei contigo. A gente tem que ter essa convicção, queridos irmãos e irmãs, que o nosso Deus, ele está no nosso meio, ele caminha conosco e ele quer o melhor para nós. Mas não é isso que a gente diz em toda a Santa Missa, não é? A gente fala assim: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aqueles que estavam dormindo: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no nosso meio. O nosso Deus é alguém que vê, o nosso Deus é alguém que escuta, o nosso Deus é aquele que vem e intercede por nós. E Ele quer nos libertar. Então, queridos irmãos e irmãs, cada um veja para si: o que nesse mundo te prende para que você não seja um homem, uma mulher, não seja uma pessoa liberta, uma pessoa toda de Deus? É isso que a palavra nos pede hoje: fazer da nossa vida uma vida nova, uma vida em Deus, tirar as amarras, tirar as correntes, tirar aquilo que nos impede de verdadeiramente fazer uma experiência com Deus. Às vezes a nossa vida está agarrada, né? Parece que nada dá certo, porque a gente está preso a alguma coisa que nos tira do verdadeiro sentido de estar com Deus. Nós fomos feitos para Ele. Santo Agostinho fala assim: inquieto está o coração do ser humano enquanto não repousar em Deus. Padre Zezinho, ele canta: esta fome de felicidade é saudade do infinito, é saudade do paraíso, é saudade que a gente tem de Deus, é saudade que a gente tem de Deus. No nosso coração existe uma ânsia de ter essa intimidade, esse contato com Deus, queridos irmãos. Nós não podemos nos contentar porque eu sou batizado. Você será batizada, eu posso receber a Eucaristia, mas muitas das vezes nem na missa tem. Eu posso ser confirmado, mas não dou testemunho da minha fé, achando que isso é o suficiente para a nossa salvação. Olha o que Moisés, São Paulo, na segunda leitura, vai dizer: aqueles que passaram pela água, aqueles que tomaram da água, aqueles que estavam sob as nuvens, aqueles que experimentaram
aqueles que têm Jesus como rocha firme, não é o suficiente se nós não deixamos que Deus cuide e tome conta da nossa vida. É por isso que a palavra vai dizer exortativamente: cuide para que não caia. Então a gente não pode deixar que a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, o nosso orgulho, achar que nós somos mais do que as pessoas, mais do que o outro, nos afaste do verdadeiro sentido de filhos e filhas de Deus. Por isso que nós precisamos de conversão. Ninguém, absolutamente ninguém pode dizer que não precisa. Eu sei que existem muitos irmãos que estão no processo adiantado de conversão. Eu sei que muitos dedicam mais, correm mais atrás, fazem mais asceses, sacrifícios, jejum, orações, leva a sua vida correta. Mas nós estamos no mundo e muitas vezes nós estamos presos a tantas coisas que nos afastam do verdadeiro sentido de Deus e fazer experiência de Deus. Então a palavra de Jesus hoje, ela vem fortalecer. Nós não somos filhos da retribuição, nós somos filhos da salvação, da redenção na pessoa de Jesus. Jesus caminhava, queridos irmãos e irmãs, para a cidade de Jerusalém. Vieram pessoas trazer algumas notícias para eles, notícias tristes, notícias que Pilatos, o governador romano, que estava na cidade santa, eles entraram no templo e assassinaram os galileus, misturando o sangue daquele povo ao sangue do sacrifício. Isso é um sacrilégio. É como se alguém entrasse aqui, se desse o direito de tirar a nossa vida, nós que estamos aqui. Então, ali, queridos irmãos e irmãs, a gente tem que fazer a seguinte leitura. Eles foram até Jesus, pararam a alertar Jesus: olha, cuidado, Pilatos matou os galileus. Quem era Jesus? Jesus era um galileu. Eles poderiam ter ido até Jesus para pedir para que ele cuidasse. Podia ir até Jesus para ameaçar: olha, você está fazendo, olha, você está pregando, você está conseguindo, muitas pessoas estão te seguindo, cuidado. E Pilatos matou os galileus. Ou aqueles que acham que a nossa vida ela é determinada por aquilo que nós vivemos. A gente fala assim: morreu, sofreu porque mereceu. Tem gente que pensa desse jeito. E às vezes nós pensamos assim. Às vezes a gente acha que Deus deveria descer e resolver essa situação, essa bagunça que está o mundo, né? Tem gente que pensa desse jeito. Não, queridos irmãos e irmãs, nós não acreditamos na retribuição, nós não acreditamos que Deus quer que a gente sofra. Por isso que Jesus não deu tanta importância assim. Tem gente que pode pensar assim: nossa, falou uma coisa tão tragédia para Jesus, e ele simplesmente falou: cuidado, se vós não vos converterdes, morrereis do mesmo jeito. Não, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor estava nos exortando para aquele que é o essencial na nossa vida. E o que é o essencial na nossa vida? A conversão. Mudar o nosso coração para Deus, fazer uma verdadeira experiência de Deus. 2 vezes ele falou isso. Não é porque aconteceu uma tragédia pela mão do homem que foi lá e matou, e hoje muitos ainda matam. De vez em quando a gente escuta alguns chacinas, né? Quando os meios de comunicação querem falar. Existem muitas e muitas chacinas acontecendo todos os dias, mas os meios de comunicação só falam de interesse deles. E a gente fica apopléticos. Nossa, olha o que aconteceu. Nossa, que dó. Será que é merecedor? Será que não? Ninguém é merecedor de violência, de morte, queridos irmãos e irmãs. Isso são frutos das nossas escolhas. Por isso que Jesus falou: se vós não vos converteis. O mais importante é a nossa conversão. Jesus, ele tem paixão pela nossa conversão. Jesus, ele quer o melhor para nós. Quando ele coloca-se diante de nós, ele sabe aquilo que nós estamos precisando.
Ele quer que você se converta, Ele quer que você mude de vida, Ele quer que você se liberte daquilo que te prende. Quantas e quantas situações, por menores que sejam, nos tira a liberdade de filhos e filhos de Deus. É isso que Jesus quer. E Ele dá a oportunidade, queridos irmãos e irmãs. Por isso que Ele disse essa parábola da figueira. É uma figueira plantada no meio de uma vinha. A figueira, por 3 anos seguidos, eles procuraram e a figueira não deu fruto. E essa árvore, ela deveria dar fruto 2 vezes, no outono e no inverno. Melhor, no outono e na primavera. E não dava fruto. Aqui, uma árvore frutífera, ela existe para dar fruto. Deus não está preocupado com a folha, com os galhos, tanto é que Ele pede para podar. Veja se o padre está errado. Há pouco tempo vocês fizeram o que o café? Vocês desbotaram, não foi? Não foi isso? Será que o cafeicultor está preocupado com o seu pé de café, se ele está bonito, cheio de folhas? A preocupação sempre vai dar fruto. E não é diferente com Deus, queridos irmãos e irmãs. Deus não quer só a nossa beleza. Deus quer os frutos da nossa vida, aquilo que nós podemos dar de frutos. Por isso que Ele falou assim: corta essa figueira. Na verdade, o mundo faz assim com a gente, né? Quando não está certo, corta fora. Quando a gente vê uma pessoa que está no caminho errado, a gente já quer eliminar logo aquela pessoa. Ele já vira as costas da pessoa, já começa a acusar, já começa a falar mal da pessoa. Nossa, o jeitinho de coração ruim que somos nós às vezes. Mas o nosso Deus não é desse jeito. De repente Jesus fala assim: Senhor, deixa que eu vou cuidar dela. Nós somos a figueira. Eu vou cavar, eu vou plantar ela, eu vou jogar na água. Se ela não der fruto, aí o Senhor toma. Para dizer o seguinte, queridos irmãos, ninguém precisa desistir pela vida que leva, porque se você quer mudar, se você quer se converter, se você quer voltar para Deus, Ele sempre vai te esperar. Esta imagem a gente deve ter de Deus. Ele está sempre de braços abertos para te acolher e para me acolher. Não existe pecado, queridos irmãos e irmãs, que nos proíbe de fazer uma experiência com Deus. Diferente. Quanto mais pecador nós nos encontramos, mais vamos receber a misericórdia. Mais a gente vai querer estar perto de Deus. Então Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos libertar do pecado. Ele quer que nós nos tornemos pessoas melhores. Nós estamos nessa caminhada quaresmal. Nós já falamos que é um tempo favorável que Deus nos dá. Nós vamos celebrar a Páscoa. Só que tem um tempo, queridos irmãos e irmãs. A gente não pode empurrar a nossa vida com a barriga, viver de qualquer jeito. Tem gente que quer mudar. Tem gente que fala assim: eu vou mudar o vício, eu vou largar esse vício fora. Eu vou mudar a minha forma de viver, eu vou mudar a minha forma de tratar as pessoas, eu vou me converter, eu vou tirar do meu coração a infidelidade, eu vou mudar. Mas não muda, só fica esperando. Aí não é uma ameaça, não é uma pressão, mas aí morre. Aí pronto, vem a danação eterna. Deus nos oferece tudo. E às vezes a gente abre mão de tudo por causa desse mundo passageiro. Essa vida, muitas vezes, que se vive na futilidade. Então a palavra de Deus nesse terceiro domingo da Quaresma pede o que para nós, queridos irmãos e irmãs? Eu vou falar, vou passar comigo para vocês, e vocês guardam aí. Conversão. O que Deus pede para nós? Conversão. O que? Conversão. Conversão é o que? Mudar de direção. Parar. Eu sempre uso esse exemplo.
Vamos aqui para Nepomuceno. Você vai sair lá da rodovia. Se você pega a direita, você vai para Fernão Dias. Se você pega a esquerda, você vai lá para Coqueiral. Você quer ir para Coqueiral. Você chega lá na rodovia e vai em direção a Fernão Dias. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Primeira coisa, tomar consciência que você está indo no lugar errado. Primeira coisa, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Segundo, parar. Tem gente que não para, não para. Você tem que parar, não vira o carro no meio da rodovia. Para. E o que tem lá na rodovia, já prontinho para nós? A conversão. A gente chama de retorno, né? A conversão. Eu vou retornar para onde eu quero ir. E na vida não é diferente, querido irmão e irmã. Quando eu paro e vejo que eu estou vivendo uma vida que está me afastando do meu objetivo, eu paro, reflito e volto. Mudo a direção. Amém, gente? Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio